Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem vos fala, Nathan Silva, e hoje eu gostaria que você segurasse nas minhas mãos e viesse fazer comigo um passeio no meu passado e conhecesse a minha história, tá certo? Bom, eu tenho hoje 47 anos de idade, nasci no ano de 1972, filho de José Nunes da Silva, em memória, desde 1994, e Maria Armelinda Evangelista da Silva, hoje com 72 anos de idade. Meu pai militar, minha mãe uma costureira. Eu tenho 8 irmãos. Quando eu tinha por volta ali de 12 anos de idade, os meus pais se separaram. E aí aquele dilema, né, com quem os filhos irão ficar? Bom, as minhas irmãs e o meu irmão, mais novo do que eu, eles optaram por morar com a minha mãe. Eu fui o único que optei por morar com o meu pai. E por quê? Porque eu gostava mais do meu pai do que da minha mãe? Não. Mas porque o meu pai, à época, já tinha ali por volta dos seus 78 anos de idade. Já estava, sabe, idoso. E eu não queria, por uma questão mesmo de humanidade, um lado humano, não que os meus irmãos não tivessem tido esse lado humano, alguém precisava ficar com ele, e eu então optei por ficar com ele, e ficar ali cuidando dele, morando com ele. Bom, foi nesse período em que o meu pai, todos os dias, ele acompanhava as programações da igreja pela rádio, colocava ali um copo com água, uma pessoa de muita fé, e ele começava a ir à igreja e me levar, né? Nesse período, eu morava na mesma rua onde tinha uma igreja, ali no bairro de Periperi, subúrbio ferroviário de Salvador. Essa igreja ficava onde hoje funciona ali uma Cesta do Povo. Quem conhece aqui de Salvador sabe, uma rede de lojas aqui de mercado do governo. Bom, com os meus 16 anos de idade, eu então entrei definitivamente na igreja, porque até então só acompanhava o meu pai, e no ano de 1988, eu então entro no grupo jovem e ali eu me batizo, no ano de 1988. Começo então a minha caminhada, meus 16 anos, grupo jovem, depois, posteriormente, cerca de 6 meses depois, me torno um obreiro. O período do grupo jovem foi o período da inocência, onde para nós havia ali o sagrado. Eu costumo dizer que eu gostaria de nunca ter tido acesso por detrás das cortinas, por detrás dos bastidores, porque essa época do grupo jovem era a época da inocência, onde nós víamos até os obreiros como autoridades espirituais, auxiliares de pastores. Pastores, então, na época não eram auxiliares de pastores, eram evangelistas, eram chamados de evangelistas. O auxiliar era chamado de evangelista nessa época. Nós vimos com maior temor e tremor. E tudo que vinha de alguém que estava acima hierarquicamente nesse campo da organização, da instituição, nós víamos como autoridades constituídas pelo próprio Deus. E aquilo que ela falasse era Deus falando. E aí nós tínhamos a líder do grupo de jovens, que ela tinha que apresentar ali o seu trabalho para os pastores que passavam. E o que acontecia? Esse trabalho era apresentado em forma de oferta. Já naquela época havia isso, de uma forma mais sutil, mas havia. Eu me lembro, por exemplo, que nós, do grupo de jovens, tínhamos que sair para vender milho cozido todos os dias. Então nós acordávamos cedo, por volta ali de 4, 5 horas da manhã, pegávamos o trem ali em Periperi, subúrbio, soltávamos na calçada, íamos andando até a feira de São Joaquim, que é uma feira popular aqui de Salvador. Ali nós comprávamos o milho, cerca ali de 50 milhos, às vezes 100 milhos, dependia do dia. Colocávamos aquele saco nas costas, andávamos da feira de São Joaquim até
a estação de trem da calçada, ali colocávamos no trem, soltávamos em Periperi e levávamos aquele saco até a igreja. Ao chegarmos na igreja, nós descascávamos aquele milho, tirávamos as cascas, ralávamos aqueles milhos. Essa era a primeira fase. Agora esses milhos estavam prontos, nós pegávamos um carro de mão e saíamos com aquele carro de mão pelas obras, construções, onde havia uma construção nós íamos. Por quê? Porque nós precisávamos buscar madeira, tábuas, restos de madeira de obra, para que nós pudéssemos acender um fogo, fazer uma espécie de uma fogueira, e ali, isso numa área lateral da igreja, tinha uma área lateral na igreja, então nós trazíamos no carro de mão essas madeiras, montávamos ali, acendíamos, pegávamos uma panela grande, colocávamos ali e colocávamos o milho com água dentro e cozinhávamos aquele milho. Essa era a segunda etapa. Por volta de 4 horas da tarde, agora nós pegávamos aquela panela, já ali com cerca de 50, dependendo, 2 panelas sem milhos, colocávamos novamente em um carro de mão, ou dependendo do dia eram 2 carros de mãos, e saíamos por todo o bairro vendendo milho cozido. Chegava no final ali por volta ali de 8 da noite, então havíamos vendido já todos os milhos, pegávamos aquele dinheiro e entregávamos nas mãos da líder do grupo de jovens. Ora, ali para nós era, sabe, a obra de Deus. Nós fazíamos a obra de Deus. Chegou um certo tempo em que o milho ficou saturado, porque as pessoas no bairro já não aguentavam mais ver a nossa cara, todos os dias vendendo milho cozido. E milho, vocês sabem também que ele é de época, tem a época apropriada. Então, como não estava dando mais a venda dos milhos, então teve-se a ideia de fazer sequilhos, que é uma espécie de bolachinha, não sei se você conhece, como é que chama aí na sua região, que faz com farinha de trigo, coloca no forno e depois você molha ele no açúcar refinado, né? Passa ele no açúcar refinado. Bom, tinha o sequilho salgado, o sequilho doce, o mesmo processo. Nós saímos para vender nas ruas, nas praias, dentro dos trens, dentro dos ônibus. Acabávamos ali o dia, entregávamos aquele dinheiro com todo o temor e tremor, não podíamos tocar em uma moeda sequer. Quantas vezes eu me lembro que nós passávamos o dia inteiro na rua, não tínhamos dinheiro para comer e ficávamos com fome porque não podíamos tocar em 1 centavo daquela moeda. É claro que nós não fazíamos isso porque nós pensávamos o seguinte: ó, isso aqui é a oferta, e a oferta era de Deus, e não pode tocar naquilo que é de Deus. Essa era a nossa inocência. Essa era a nossa inocência. Bom, era uma época, eu confesso a vocês, que por causa da inocência foi uma época boa, apesar dos pesares. Apesar de toda essa, digamos assim, exploração velada, que na época nós não víamos como uma exploração, mas era uma exploração disfarçada, era uma exploração que nós, que estávamos ali dentro daquela redoma, já com as vendas, a escama negra da cegueira nos nossos olhos, não conseguimos enxergar, mas os nossos pais mais experientes, os nossos pais mais vividos, eles enxergavam. E quantas mães, elas iam até a igreja para conversar com o pastor, que não queriam seus filhos vendendo na rua, e questionavam o seguinte: olha, lá para mim, para o pai dele, ou lá em casa, ele não vende para colocar dinheiro em casa, até porque nós como pais não deixamos, ele tem que estudar, a idade dele não é para trabalhar, é para estudar, então em casa ele não trabalha. Mas e para que ele está saindo na rua vendendo? Então os pais, eles ficavam indignados, e eles tentavam de alguma forma orientar-nos e nos conter. Porém, o ímpeto da juventude, né? Aquela questão de você achar que sabe o que é certo da vida, mal sabíamos que estávamos ali como presas fáceis, sendo, sabe, como que eu posso dizer, arregimentados. Estamos caindo numa arapuca, numa armadilha. Essa que é a realidade, numa armadilha. Bom, mas os nossos pais,
eles tentavam impedir. Eu me lembro uma certa ocasião em que uma mãe de um jovem foi até o pastor reclamar. Por quê? Porque aquele jovem, ele prestava mais obediência à líder do grupo jovem do que à própria mãe. Se ele tivesse que ouvir e obedecer a mãe e a líder do grupo jovem, ele obedecia à líder do grupo jovem. Pasmem, pasmem. Eu lembro que uma certa ocasião, a minha mãe, quando ela ficou grávida do meu irmão mais novo, que faz 30 anos, agora tem 30 anos de idade, mas eu me lembro que a distância de onde minha mãe morava, que era ali no Lobato, para onde era a igreja, que era Periperi, era 10 minutos de ônibus. Acho que não dá 10 minutos de ônibus. E pasmem vocês, eu, como jovem e obreiro, já vivia ali dormindo na igreja. Eu me lembro que eu não via minha mãe gestante. Pasmem, 9 meses dura a gestação e eu não via minha mãe gestante. E eu me lembro um dia em que minha mãe chegou na igreja, mas naquele dia ela estava furiosa. Furiosa, ela falou: vem cá, você não tem mais mãe não? Você não tem mais casa não? Porque faz aí 9 meses, mais de 9 meses, que você não vai me ver. O meu irmão mais novo já tinha nascido, quer dizer, ela engravidou, teve a gestação, teve o meu irmão e eu não via minha mãe grávida dentro da igreja, sabe? Você, como as pessoas falam aí fora, você recebe uma lavagem cerebral, mas você não admite que você recebe aquela lavagem cerebral. Você não admite, você fica completamente cego, totalmente cego. Por exemplo, eu me lembro que nessa época eu estava no grupo jovem, eu entrei na Marinha, fiquei lá por 1 ano e eu queria fazer carreira na Marinha. Era o sonho dos meus pais, era o meu sonho, eu planejei aquilo. Estudei muito lá dentro e consegui tirar o primeiro lugar dentre 239 marinheiros. Ora, você acredita que quando completou 1 ano e veio o meu engajamento para poder ficar mais 29 anos na instituição, o que agora estaria completando 30 anos, e eu já estaria, não é aposentar que se fala, indo para a reserva como suboficial da Marinha. Inclusive eu já tenho vários colegas da turma que já estão na reserva aposentados, sabe? Como suboficiais. Inclusive nós nos reunimos esse ano agora numa confraternização, depois aí de 27 anos sem nos vermos, nós nos reunimos. Bem, e eles estão todos com seus, digamos assim, aposentados, com seus salários, as suas rendas fixas, né, por mês. Eu, no meu caso, a líder do grupo jovem me chamou e disse: olha, eu estou sabendo que você quer fazer carreira na Marinha. Vou te dizer uma coisa. Quando você estiver lá no navio, no meio de uma guerra, no meio do mar, o navio naufragar, não chame por Deus não, porque Ele não tem nada a ver com isso. Ele não te chamou para fazer parte do exército dos homens, e sim para fazer parte do exército dele. E você está abrindo mão de fazer parte do exército dele para fazer parte do exército dos homens, porque os pastores já me chamavam para eu fazer a obra como auxiliar, como pastor. E eu, porque primeiro morava com meu pai, não podia deixá-lo sozinho. Segundo, porque eu tinha esse sonho na Marinha, mas ao mesmo tempo eu queria ajudar as pessoas, né, com esse trabalho social, que naquela época era a proposta que me fizeram na igreja. Então eu tinha esse dilema. Mas nesse dia, movido também por um medo, eu tomei a decisão de ir até os meus superiores na Marinha e dizer: olha, eu quero meu desligamento. Eu quero, como diz lá, chama lá, dar baixa. E aí, quando completou 1 ano, eu dei baixa. Os meus colegas, familiares, eles não acreditaram. Como é que pode? Mas você que queria tanto isso, que falava tanto, que se empenhou tanto. Pois é, eu abri mão dessa carreira que estaria findando agora, né? Antes dos meus 50 anos já estaria aí, digamos, o meu futuro todo garantido, financeiramente falando, minha estabilidade financeira. E eu abri mão de tudo isso para esse chamado. Bom, eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo e nós vamos continuar no próximo vídeo para que ele não fique muito extenso, tá bom? Parte 2, vamos contar um pouco mais das nossas experiências, tá certo? Esse início nosso, como é que foi esse início nosso, tá bom? Eu espero que de alguma forma, se te interessa conhecer um pouco mais a meu respeito,
Acompanhe o próximo vídeo também. Se de repente é algo que você não tem interesse em saber, de repente, a gente entende completamente. Eu estou gravando esse vídeo para quem tem esse interesse de fazer. Tá bom assim? De saber. Tá certo? É mais para que as pessoas me conheçam e saibam quem é Nathan Silva, que tem aí esse canal, que fala para as pessoas das experiências do que viu, do que viveu, de como sobreviveu dentro da instituição. Eu tenho uma história. Tem toda uma história por trás, né, desses vídeos, desse canal. Tá bom? Se você não se inscreveu no canal ainda, olha, procure aqui um botão, se inscreva, curta, compartilhe com o maior número de pessoas possível. Tá bom? Comente aqui o que você acha. Comente a sua experiência também aqui embaixo. Tá certo assim? Ela será de grande valia. Eu vou ler e, na medida do possível, vou fazer algum comentário aí com todos vocês. Tá certo? Então te aguardo no próximo vídeo. Um forte abraço a todos e saibam que os melhores anos da sua vida ainda virão.